Como de amplo conhecimento, Donald Trump autorizou o deslocamento de uma importante força naval para a região sul do Caribe. A força naval é composta por destroyers, cruzadores, embarcações anfíbias, submarino, aeronaves e drones. Toda a força naval dos Estados Unidos deve chegar até a próxima semana. Esse atraso foi provocado em resposta à chegada do furacão Erin na costa leste dos Estados Unidos para os próximos dias. De fato, os Estados Unidos foram forçados a retirar sua importante força-tarefa naval que havia sido mobilizada para atuar próximo à Venezuela. A operação, liderada pelo USS Iwo Jima, um navio especializado em desembarque anfíbio, incluía uma força anfíbia e 4.000 fuzileiros navais. O governo Trump designou o cartel de Sinaloa do México e outras gangues de drogas, bem como o grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, como organizações terroristas globais em fevereiro, ao intensificar a fiscalização imigratória contra supostos membros de gangues. E agora, o alvo parece ser Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, que lidera o cartel de Los Soles, um grande grupo agora narcoterrorista que envia violência e produtos ilícitos para dentro dos Estados Unidos. O ditador está visivelmente transtornado. Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de promoverem agressões imperialistas e de acreditarem que são donos do mundo. Em discurso na quarta-feira, 20 de agosto, um dia depois do governo de Donald Trump afirmar que usará toda a força contra o regime em Caracas. A declaração de Maduro ocorreu durante a cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, também conhecida na sigla como ALBA, bloco que reúne Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, Dominica, Antígua e Barbuda e São Vicente e Granadinas. Segundo as falas do ditador, somos uma aliança de guerreiros pela paz. Se algo caracteriza essa época que estamos vivendo, é o caráter cruel e a normalização da ameaça do uso de força. Estamos vivendo em um cenário de frenesi enlouquecido de ameaças a granel. Acreditam que são donos do mundo, acreditam que só uma palavra deles basta para que os povos se rendam e entreguem a sua terra e pátria, afirmou Maduro. O presidente venezuelano exibiu a constituição do país e disse que a Revolução Bolivariana, iniciada por Hugo Chávez, garante capacidade de luta para qualquer cenário. Ele confirmou ainda a mobilização das Forças Armadas diante das últimas ameaças à paz e à soberania. O governo venezuelano chamou as acusações de Washington de ameaças que colocam em risco a paz e a estabilidade regional. Ainda mais a cabeça a prêmio de Maduro no valor de 50 milhões de dólares, o dobro do valor oferecido por Bin Laden, o que deixou Maduro muito preocupado. Em meio às tensões, outra nação parece comprar a briga contra os Estados Unidos. O presidente boliviano Luiz Arce condenou veementemente o envio de 3 navios de guerra norte-americanos para o Caribe, perto do território venezuelano, e qualificou as acusações feitas pelo governo de Donald Trump contra o governo do ditador Maduro como infâmias. No coração da América do Sul, condenamos veementemente o envio militar dos Estados Unidos para as águas que cercam o território caribenho venezuelano, escreveu Arce em suas redes sociais. O presidente boliviano uniu-se à Colômbia na defesa contra o avanço dos Estados Unidos nas águas internacionais do Caribe, mas ao contrário do colombiano Gustavo Petro, que ameaçou intervir caso Trump ataque a Venezuela, ele ainda não intensificou suas declarações de apoio de guerra. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que uma eventual invasão dos Estados Unidos à Venezuela arrastaria seu país para dentro do conflito e transformaria a região em uma nova Síria. Gustavo Petro, presidente da Colômbia desde 2022, foi militante marxista do grupo guerrilheiro M19 durante a sua juventude, entre 1978 e 1990, adotando o codinome de Aureliano. Foi preso então em 1985 por posse de armas de fogo, cumprindo 18 meses de prisão. Após a desmobilização do M19, ingressou na política, sendo eleito vereador, senador, prefeito de Bogotá e posteriormente presidente.
Segundo as novas ameaças de Gustavo Petro, os gringos estão em apuros se pensam que invadindo a Venezuela resolvem seu problema. Isso colocaria a Venezuela no caso da Síria, só que com o agravante de arrastar a Colômbia. As falas de Petro ocorreram em reunião ministerial transmitida ao país na noite de terça-feira e também foram soadas após a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reforçar que o presidente Donald Trump está disposto a levar os responsáveis à justiça. Petro advertiu que, em caso de intervenção, traficantes que atuam na fronteira de 2.219 quilômetros entre Colômbia e Venezuela se aproveitariam para controlar riquezas minerais. Isso significa mais economia para a morte e não para a vida. O presidente colombiano disse ainda ter alertado Trump, por meio de emissários, que uma operação militar seria o pior erro dos Estados Unidos. Dias atrás, Petro saiu em defesa do ditador Nicolás Maduro, dias após o governo dos Estados Unidos anunciarem que a recompensa por informações que levem à prisão do líder havia dobrado para 50 milhões de dólares. O presidente boliviano Luiz Arce assumiu a narrativa em defesa da Venezuela pelo desespero da mudança de política de poder no país. Desde a pandemia, os governos de esquerda têm se saído mal nas eleições em toda a região, com a preocupação com o aumento da criminalidade e da atividade de cartéis e gangues. Pela primeira vez em 20 anos, a esquerda boliviana não passa do primeiro turno presidencial. A eleição presidencial na Bolívia vai ser decidida em segundo turno, entre dois candidatos de direita. O senador Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão, e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, da coalizão Aliança Livre, foram os mais votados recentemente. O candidato apoiado pelo presidente Luiz Arce foi derrotado. O ainda presidente boliviano sustentou que durante séculos o povo venezuelano demonstrou uma firme vocação para a paz, a amizade e a integração dos povos do continente. No entanto, não mencionou a repressão do governo para sustentar o dito apoio da Venezuela. Ainda segundo Luiz Arce, vincular a Revolução Bolivariana e o irmão presidente Nicolás Maduro ao narcotráfico é uma das maiores infâmias do governo Trump nos últimos tempos, assim como o uso recorrente da guerra às drogas como instrumento de intervenção imperialista em países que não se alinham com seus interesses geopolíticos. Para o especialista colombiano Víctor Millares, o deslocamento parece grandioso, mas não do ponto de vista operacional. Millares avalia que a ação faz parte do que se viu no último ano da administração Trump. Há setores mais pragmáticos ligados ao petróleo que se entendem com Nicolás Maduro ou outros líderes com quem possam fechar acordos, negócios nos setores de mineração e energia. Também estão em jogo, segundo o especialista, interesses políticos do secretário de Estado Marco Rubio, cuja base eleitoral está na Flórida. Millares cita cubanos, colombianos, venezuelanos e outros latino-americanos que defendem pressão militar contra os governos da Venezuela, Nicarágua e Cuba. Maduro e o presidente boliviano convocaram um apelo urgente para que entidades como a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, e o Bloco Bolivariano ALBA-TCP convoquem reuniões de emergência para abordar esta questão com seriedade que ela merece e defender a soberania e a paz regionais, principalmente da Venezuela. Seu apoio é essencial na continuidade do meu trabalho em trazer informações e análise de qualidade, especialmente após a restrição de monetização do canal pelo YouTube. Uma forma direta de contribuir é adquirindo as camisetas do canal através do site reserva.inc/área militar.